Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Lúcia Lemos, tecnóloga em alimentos, também tenho mestrado em tecnologia em alimentos e doutorado em ciências dos alimentos. Que bom ter você aqui para a nossa série Descomplicando a Tecnologia em Alimentos com questões comentadas. Vamos dar continuidade, o vídeo de hoje é um pouco diferente, nós vamos comentar mais de uma questão e neste vídeo eu vou abrir o PDF da prova e, de acordo com os comentários, você vai tomando nota aí nas suas anotações, tá? A gente não tem os slides, mas nós temos o arquivo PDF. E eu vou comentando as minhas percepções, como eu chegaria a resolver as questões. Então vamos lá, vou compartilhar aqui o arquivo PDF. Bom, aqui a gente tem uma prova do Instituto Federal de Santa Catarina. Vou dar um zoom porque eu acho que vai melhorar a sua visualização. E esta prova, ela conta, né, com o português, né, inclusive, vou mostrar até aqui o início para vocês, ó, é do Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, uma prova do ano de 2023. A área de concentração, alimento, ciência e tecnologia. Aqui é o formato da prova, que tem todas as instruções. De primeiro tópico abordado nas questões tem o português, depois vem a parte da legislação. Então, essas são as questões de legislação, tá? E depois tem os conhecimentos pedagógicos. E, por fim, os conhecimentos específicos, que é as questões, né, que traz as questões que nós vamos estar comentando no vídeo de hoje. A questão 21, ela pede para fazer uma relação entre a coluna 1 e a coluna 2, associando os princípios utilizados nas análises de alimentos com seus respectivos métodos analíticos. Então, na coluna 1, traz a análise de cromatografia, 2, espectroscopia, 3, titulação, 4, microbiologia e 5, PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Nesse tipo de questão, se você não conhece uma determinada análise, você deve buscar fazer a associação, né, da técnica com a coluna, que vai definir essa técnica, para poder chegar a essa resposta. No meu caso, eu, né, tentaria associar logo a microbiologia e a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que foi uma técnica que eu trabalhei no doutorado, que eu sei que é uma técnica que vai, fazer a análise de um DNA específico. Então, de acordo com a coluna 2, eu já vou me atentar ao item que fala de DNA. E aqui já trata sobre essa definição, né, da PCR, que é a amplificação, detecção de DNA específico. Então, aqui seria o meu número 5. Gente, nesse caso, como é para fazer uma associação, só tem uma questão onde a penúltima traz o número 5. Olha que interessante. Mas é bom sempre conferir com as demais, não é verdade? Então, vamos lá. Nesta questão, que é a questão C, né, o item C, traz a seguinte ordem. Primeiro diz que é o número 3. O número 3 é a titulação. Então, a titulação, ela se associaria com esse termo aqui, determinação de concentrações de substâncias por medição de cor. Confere, na realidade. A gente faz a titulação na bureta e tem uma medição através da cor, né, onde tem uma reação que vai ocasionar a modificação daquela cor, onde se anota o volume gasto. Então, beleza, tá batendo, na verdade. De acordo com a alternativa que eu quero marcar, a próxima seria a técnica número 1, que é a cromatografia, que é a separação de componentes com base em suas propriedades físico-químicas. Confere também, isso é um princípio dessa técnica. Seguindo, agora seria a técnica número 4, microbiologia, que traz a seguinte definição: identificação de micro-organismos presentes em alimentos. Perfeito, é isso mesmo, não é verdade? A próxima seria o número 5, né, que é a PCR, que é a amplificação e detecção de DNA específico. E, por fim, número 2, que é a espectroscopia, é a determinação de concentrações de substâncias por reações químicas. Gente, esta questão está maravilhosa, não é verdade? Associação, né, para fazer de coluna 1 e coluna 2, super tranquilo, com técnicas bastante conhecidas na análise de alimentos, não é verdade? Espero que você tenha compreendido. Ah, Lúcia, eu não sei o que é sobre essa técnica de PCR, então eu recomendo você estudar mais, né, entender um pouquinho sobre o fundamento, bem como da cromatografia, se você não souber, da espectroscopia. Porque se você conhece o fundamento da técnica, fica mais fácil fazer essas associações. Claro que com essas mais clássicas, como titulação, microbiologia, você conseguiria responder essa questão. Porém, né, é interessante saber dessas técnicas, vai que as mais fáceis não fossem abordadas na questão, não é verdade? Vamos seguindo agora para a próxima questão, que traz a seguinte pergunta no seu enunciado. Qual é o método analítico mais adequado para determinar a concentração de vitamina C em uma amostra de suco de laranja? A. Titulação redox. B. Cromatografia em fase gasosa. C. Microbiologia de alimentos. D. Análise de textura. Ou E. Espectroscopia de absorção ultravioleta visível. Bom, nesse tipo de questão, pessoal, a gente tem que começar eliminando aquelas, né, que são as questões, os itens, perdão, de resposta mais absurda, né? Por exemplo, o método analítico para determinar a vitamina C no suco de laranja.
Microbiologia de alimentos? Bom, esse método aí a gente já sabe que não vai ser, porque a microbiologia ela vai identificar micro-organismos, ela não vai determinar a concentração de vitamina C, né? Então, no caso aqui, já seria descartado o item C, microbiologia de alimentos. Análise de textura. Você acha que a análise de textura daria para determinar a análise de vitamina C, a concentração de vitamina C em uma amostra de suco de laranja? Bom, acredito que não dá, né, também? Claro que não dá. Análise de textura vai verificar a textura de um biscoito, a textura de um produto cárneo, enfim, vai verificar a textura de um alimento, não vai determinar a concentração de vitamina C. E aí, temos a cromatografia em fase gasosa, a espectroscopia de absorção ultravioleta e a titulação redox. Você deve, né, buscar na sua mente qual é o princípio que a gente dá para determinar a vitamina C. Tem um método, né, que é o método de Tillmans, que é através da titulação, né, onde, no caso, a gente poderia, né, já marcar a titulação redox. Mas será se dá para fazer vitamina C com cromatografia em fase gasosa? Ou através da espectroscopia de absorção ultravioleta visível? E aí é o momento de conhecer o princípio dessas outras técnicas, né? Entender o que essas técnicas elas podem determinar na análise de alimentos, não é verdade? Então, por isso, né, que a gente tem que ter o entendimento básico, por mais que, eu não trabalhei com essa técnica, eu nunca vi o equipamento, né, que faz a determinação dessa técnica, mas a gente tem que conhecer o princípio. Por isso que é importante fazer a leitura. E aí, qual item você marcaria? Será se você iria marcar o item A? Bom, é interessante, né, falar sobre isso, porque esse item, né, ele poderia sim ser uma das respostas, mas o interessante disso, no gabarito oficial, a resposta correta não é o item A. Porém, né, esse item poderia sim gerar uma confusão. Nesse caso, a banca considerou a resposta correta, gente, o item E, né, que foi a espectroscopia, né, o UV, que ela pode ser usada, né, para identificar com seletividades os compostos presentes no suco, tá? Porém, vale destacar que a vitamina C é um componente altamente redutor. Então, esse comportamento, ele permite que sua concentração seja quantificada por métodos de titulação redox, né? Então, esse método clássico, né, de análise de alimentos, ele também se apresenta específicos, né, para compostos redutores como o ácido ascórbico, ele é de baixo custo, amplamente empregados para sucos. Então, assim, geraria uma confusão, né? Porém, o item correto para essa questão, segundo o gabarito, é o item E, né? A espectroscopia, né? Que ela pode ser aplicada. Os demais itens, né? Como a gente já comentou, a cromatografia, né? Vitamina C não é volátil, se degrada com facilidade, né? Então, portanto, o GC não é apropriado para fazer isso. A microbiologia de alimentos, ela não vai determinar os nutrientes, mas sim os micro-organismos. A análise de textura, né, ela vai medir as propriedades mecânicas, físicas e sim em relação com a vitamina C. Então, meus queridos, de acordo com este gabarito, o mais adequado seria a espectroscopia, né, que vai determinar esses compostos presentes, como no caso da vitamina C, no suco de laranja. Ok? Então, vamos continuar aqui com. Ó, vou até mostrar aqui para vocês o gabarito que está para esta questão. Ó, a gente está falando da questão 22, conhecimentos específicos, que foi o item E, tá? Então, vamos seguindo aqui. Vamos comentar agora sobre a questão 23, que vai falar sobre método de conservação, né, a pasteurização, que é um processo térmico utilizado na indústria de laticínios, que A. Elimina completamente todas as bactérias presentes no leite. B. Reduz a carga microbiana no leite, mas não elimina todas as bactérias. C. Aumenta a carga microbiana no leite. Bom, gente, esse item aqui a gente já pode descartar, né? Aumenta a carga microbiana. Não, gente, é um processo térmico que vai eliminar alguma coisa, ele não vai aumentar, né? Então, C já vamos eliminar. D. Altera a composição química do leite. Não, é um tratamento térmico. Vai alterar os componentes ali presentes do leite. É utilizada apenas para prolongar a vida útil do leite. Gente, essa palavra apenas é uma casca de banana nesse item, tá? É algo assim que restringe. Só dá para fazer isso. Só prolongar a vida útil do leite. Não, não é somente isso. Vai ter uma redução ali de bactérias. Então, aí a gente fica aqui entre a A e a B. A diz que elimina completamente todas as bactérias. Já a B diz que reduz a carga microbiana. A A, ela se adequaria mais se fosse, por exemplo, a esterilização, né? Porque a pasteurização, a gente não vai ter a eliminação completa das bactérias. Inclusive, se você tiver dúvida, leia novamente os conceitos, tá? Sobre esses métodos de conservação. Então, vamos chutar aqui? Eu não chuto, tá? Eu acredito que é o item B. Mas vamos conferir aqui no nosso gabarito oficial. Bom, nosso gabarito oficial, questão 23. Olha aqui, gente, item B. É isso mesmo. Então, a resposta correta para esse item é o item B.
Vamos para a nossa última questão? Vamos lá. Sobre a análise sensorial de alimentos, que é uma ferramenta importante na indústria alimentícia. Né? Ele traz isso no enunciado. Sobre a análise sensorial, é correto afirmar que é utilizada apenas para avaliar a qualidade sensorial dos alimentos. Olha, gente, outra casca de banana. A palavra apenas restringe. É como se dissesse que a análise, né, ela vai ser somente para isso. Trata-se de um método objetivo que não depende da percepção dos provadores. Bom, aqui a gente viu, né, que não é bem isso, né? A análise sensorial, ela depende sim da percepção dos provadores. Item C, é uma técnica que utiliza instrumentos para mediar as características dos alimentos? Será que você precisa de instrumentos para fazer análise sensorial? D, é um processo subjetivo que depende da percepção dos provadores? Será que é um processo subjetivo? Ou E, trata-se de uma técnica exclusiva para determinar o valor nutricional dos alimentos. Olha aqui. Técnica exclusiva, como só se a análise sensorial vai dizer ali o valor nutricional dos alimentos. O E, né, também estaria eliminado. Bom, aí, gente, qual vocês marcariam? Eu ficaria em dúvida entre o item A e o D, tá? Entre os outros são muitos absurdos, porque a dístoma é utilizada apenas para avaliar a qualidade sensorial dos alimentos. Aí você fala assim, mas Lúcia, você falou que o apenas é uma casca de banana, tá restringindo. Mas nesse contexto aqui, em relação aos demais itens, ele está adequado. Porque assim, quando a gente vê as outras opções muito absurdas, né, e o apenas empregado de uma forma mais correta, a gente deve, né, não ter esse preconceito do caça de banana com apenas. E o D é um processo subjetivo que depende da percepção dos provadores. Bom, vamos ver qual é o item correto entre A e D? Questão 24, vamos lá. Olha, gente, item D, 24. Ou seja, é um processo subjetivo que depende da percepção dos provadores. O item A, né, ele poderia, né, ser uma resposta legal, porque a análise sensorial, ela vai dizer também, né, tanto a questão sensorial, quanto também vai dizer, né, qual é o tipo, em relação também, uns pontos relacionados à qualidade. Mas o apenas aqui, ele entregou essa questão, tá? Então é isso, gente. É uma conversa descontraída esse vídeo de hoje, tá? Mas eu espero que vocês tenham compreendido, né, as minhas percepções. Vocês também podem ter outro pensamento para estar resolvendo essas questões, claro, obviamente. E se você quer saber onde pode encontrar essa prova, eu acesso bastante no site PCI Concursos, mas eu tenho já esse material totalmente agrupado em uma pasta no Drive. E outras provas também, tá? E eu quero mostrar para vocês um material bem interessante para quem está estudando, né, para concursos na área de alimentos, que é esse daqui. Ó, 300 questões comentadas de conhecimentos de engenharia, tecnologia e processamentos de alimentos. Gente, são muitas questões, tá? Então, tem tanto a prova, tá? Tem tanto a prova, como também tem o comentário final, tá? Da questão da prova. E aí, tem a disponibilização de um link que você acessa todas essas provas, inclusive essa aqui do vídeo. Tá? Então, é bem legal para você adquirir, para você estudar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E nós finalizamos o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado.